Aí ela olhou para mim e disse, Ritinha, tu não é da luta, não? Porque esse ressentimento, essa mágoa já devia ter passado. Sempre é assim, a gente sempre tem que estar lutando pelo que a gente quer. Um abalo na estabilidade do pai. No final do século XIX, Nietzsche fez uma potente crítica à tradição filosófica oficial da cultura patriarcal e erudita, responsável por uma operação perversa que teria permitido entender que o principal valor da vida é possibilidade de superação da vida. Então, você vive para ser salvo. Então, no fim, o que importa a vida? É quando você... É quando a vida não importa mais, né? Porque o que importa é a salvação. E a tortura mesmo, né, no direito punitivista, assim, o machucar o corpo do bandido, né? É porque essa machucadura vai dar a ele o arrependimento, a salvação e a redenção. A salvação da alma pela superação do corpo. É mais ou menos isso que significa esse parágrafo até aqui, né? O filósofo criticou o otimismo sobre o qual a cultura europeia se apoiou, do platonismo ao materialismo científico, que gira em torno do ideal da estabilidade e certeza, da possível estabilidade cognitiva capaz de vencer o transitório, a mudança, o imprevisível, o desconhecido, a circunstância. Nietzsche estava super certo quando a gente fala dessa felicidade tóxica, né? Tão contemporânea, né? A classe média é mais vulnerável ao otimismo. Porque a classe média acha que vai ficar rica, ela acha que vai fazer a família perfeita, ela acha que vai conquistar a paz. A classe média quer a vida, acha que vai ter a vida sossegada. Ela quer chegar lá, certo? E tudo que acontece que atrapalha isso é um grande problema atrapalhando, né? Então, o bandido bom é bandido morto, porque o bandido atrapalha a minha paz de classe média, né? E assim vai. Então, é uma ideologia geral, assim, que o Nietzsche está criticando, que impõe um certo modelo de vida boa, com relação à qual a gente se submete, né? E quer chegar lá. Então, o otimismo é nesse sentido. Eu vou chegar lá. Mas se você vai chegar lá, você não está lidando com as condições da própria vida. Você está atropelando a sua própria vida para chegar lá. Então, se a filha não corresponde ao modelo ideal de mulher, problema, porque essa filha não vai chegar lá naquele modelo de como deve ser uma mulher. Estou imaginando uma família de classe média. O Nietzsche escreveu no século XIX, final do século XIX, né? Então, ele está falando, assim, de uma Europa, ao mesmo tempo, muito empolgada com o desenvolvimento da ciência, mas um cristianismo modelando as famílias nucleares de uma maneira muito intensa, ainda na sociedade. Ele está falando desta experiência que ele teve. Ao mesmo tempo, ousadias culturais e artísticas. O lá está sempre mudando de lugar. É um aparelho capitalístico, né? Chega lá, você chega, mas aí o lá mudou. Então, esse é o otimismo que sempre vai dar em sofrimento. Mas agora, se a gente não tem noção que isso é uma captura do desejo, né? Uma captura, e cair na rede, deixa eu pular fora dessa rede, deixa eu me recolocar, deixa eu me organizar de outra forma e organizar as minhas expectativas. Aí o Gayarce, ele fala em todos os livros dele, e poucas pessoas entenderam. As pessoas começam a buscar quem é o culpado por não ter realizado a fantasia otimista. Então, quem era o culpado? Colocar a culpa é o mesmo procedimento que a gente faz em buscar causas. E aí, quando aquela coisa não se realiza como deveria, não se questiona a coisa. Não se questiona a captura. Olha onde você está. Olha onde você foi levado a querer chegar. Vai se questionar quem foi o culpado que estragou aquilo. Era isso mesmo, que você fala que você está sempre capturado por algo, e que você, de alguma forma, vai ter que entender isso e sair desse lugar da vítima, vamos dizer, de que algo só acontece com você. Eu trabalho com família, né? Então, a gente fala isso, que essa família idealizada, que é totalmente diferente da família vivida, né? No começo, né, da terapia familiar, sei lá, 50 anos, os terapeutas familiares, que a família que está cuidando se divorciavam, era um problema para o terapeuta,
Porque, né, cara, como? Mas então você não conseguiu consertar aquilo lá, né? Então, quer dizer, era uma coisa, uma loucura, né? Então, que é bem isso. Também o terapeuta estava procurando o lá, né? Chegar lá. E aí o que entra, eu acho que a relação do Bourdieu com o Gaiarsa, que o Bourdieu fala assim, não é que a gente faz uma trajetória, é que ao longo da vida a gente vai ocupando determinados papéis que tem a ver com a organização da sociedade, né? E na medida em que a gente vai ocupando esses lugares, a gente vai vivendo aquilo que diz respeito àquele lugar. Então, né? Então não é só um indivíduo fazendo a sua trajetória, mas é também experimentando as posições do mundo que lhes são destinadas. E isso implicando numa responsabilidade, numa tensão que é individual, mas também sociocultural, porque as coisas estão mudando e a gente está sofrendo individualmente, mas se responsabilizando socialmente, culturalmente pelo drama, que é isso que você está falando. De repente é possível divorciar, quando não tinha sido por muitas décadas, por séculos, né? De repente pode. Então, as pessoas que estão naquele lugar, elas experimentam aquilo como um drama individual, mas também sofrendo as responsabilidades das mudanças do próprio mundo. Mas isso é muito importante, eu acho, quando a gente fala de mapeamento, que é uma coisa que o Garça fala, da topografia das forças, né? O Bourdieu escreveu um livro que se chama Esboço de Autoanálise. Ele fez uma autoanálise. Fala assim, quando eu estou fazendo autoanálise, eu não estou fazendo uma autoanálise de uma trajetória individual. Ele usa o exemplo da estação de trem do metrô. Quando você entra no metrô, você vai parar em algumas estações, certo? Então, mais ou menos assim seria a nossa vida. A gente entra e vai... Então, a gente entra na estação família, mãe, mulher, né? Que mãe, que família. Então, a gente vai ocupando esses lugares e experimentando eles, né? E sofrendo eles e fazendo alguma coisa com isso. Que é experimentado com toda a questão, toda a psicologia envolvida nisso, né? Se o otimismo é o que gera o rancor e o ressentimento, e a gente precisa lidar com a vida de um outro modo, que não seja capturado, de um modo que o nosso desejo não seja capturado pelo otimismo que nos leva na direção de algumas idealizações específicas. Vamos pegar uma coisa grande. É possível existir um movimento que reivindica coisas fora da lógica do otimismo ressentido? Bom, revendo essa idealização, né? O que no movimento está repetindo a idealização, né? Em oposição ao que o movimento tem de potência, o que o movimento quer, para onde o movimento quer ir. Eu acho que você usou uma palavra-chave, que é o quero, né? O MST, eu acho um exemplo muito bom, porque os movimentos sociais, eles não precisam ser geridos por esse otimismo idealizador, né? Ele pode ser afirmativo, assim, nós queremos e nós podemos, né? Na verdade, eles são geridos por luta e superação. Isso, e a afirmação do próprio poder, né? O orgulho que eles têm quando eles montam um acampamento, uma escola embaixo de uma lona, a capacidade de organização. Então, tem uma coisa afirmativa da própria experiência. Eu acho que o MST é um exemplo muito bom de um movimento social que não é movido pelo ressentimento, mas pela afirmação da sua própria capacidade de se organizar, de se fazer valer, de usar os recursos que eles têm para organizar aquela vida de luta coletiva, né? Acho que as escolas, os acampamentos, tudo isso, né? Então, é possível movimentos sociais afirmativos que querem outra coisa. Os movimentos identitários, como é que você localizaria, por exemplo, os movimentos identitários, feministas ou de racismo? Teria uma dose muito grande de otimismo nesses movimentos, no sentido de produzir ressentimentos e rancores? Como é que a gente conseguiria avaliar isso? Mas, olha, ressentimento e rancor não é a mesma coisa que eu saber apontar onde é que está sendo exercido um poder contra mim, entendeu? A raiva não é a mesma coisa que rancor.
Gente, as mulheres são assassinadas todos os dias no Brasil. É muito difícil que a gente sinta raiva, né? Eu acho que ressentimento e rancor, eles fazem parte do bololô, como diz no Rio de Janeiro, né? Daquele inosado de forças. Mas quando o ressentimento e o rancor, agora vamos usar uma operação nietzschiana, impera, né? Aí eles enfraquecem. Eles criam uma força triste, digamos assim, né? Eles diminuem a potência de viver. O ressentimento, pensa, não deveria ter sido, entende? O ressentimento e o rancor estão dentro desse lugar. Deveria ter sido e não foi. Minha mãe deveria ter sido, meu pai deveria ter sido, o mundo deveria ter sido, o passado deveria ter sido, o vizinho, tudo deveria ter sido e não foi. Então, ele está calcado na falta, ele está calcado no que deveria ser, numa interrupção da vida perfeita que você poderia ter tido. Então, ele está preso ao passado, por isso que ele traz impotência. Porque ele está preso ao passado, a corrigir o impossível. Entende? Então, ele fica naquela roda, é uma negação do futuro. É uma negação das conexões do presente. Esse é o problema do ressentimento e do rancor. A raiva, ela é conectiva. A raiva é agora. Entendeu? A raiva, ela é afirmativa, ela é diferente. A raiva é uma energia liberada para que você enfrente certas coisas agora, para que você crie novas, para que você modele o seu corpo de uma outra forma neste momento. Né? Fernanda, deixa eu falar um pouquinho sobre ressentimento e rancor, que eu acho que senti, quando o Dilma ganhou em 14, eu acho que muita gente nem comemorou, porque a gente sabia o que viria, né? E aí o golpe começa, aí 16 ele é efetivado. E já em 17, eu ainda estava, não era mais só com raiva, eu estava amargurada, eu entrei num processo de muita tristeza. E aí uma colega minha, que ela é, inclusive, não é que ela seja formadora, eu acho que todo acampamento de MST, o nome das escolas se chama Florestan Fernandes, eu acho que é assim, né? Pronto, ela faz formação lá nessas escolinhas, inclusive os meus livros foram doados para lá. Aí ela olhou para mim e disse, Ritinha, tu não é da luta, não? Porque esse ressentimento e essa mágoa já devia ter passado. Sempre é assim, a gente sempre tem que estar lutando pelo que a gente quer. Como é o nome dela? Sueli Marinho. Viva Sueli! Falei, não, vou me engajar no que existe de possível, que é o fazer conexões agora. Isso, e vou fazer conexões sem culpados e sem ficar só resmungando, né? E a violência, ela também é impotência. Ela não é a raiva criativa. A violência é o atestado da impotência. Quando você é incompetente para fazer qualquer outra coisa, você apela para a violência. A violência é a derrota de qualquer outro recurso mais inteligente. Então, a violência, ela é a impotência expressa no seu ápice. Entende? Tudo o resto não deu. Tudo o resto é impossível. Né? Então, a eliminação do outro é a incompetência, é o atestado da incompetência. Exato. Porque no mundo democrático, a gente tem que saber, tem que desenvolver esses recursos que o nosso corpinho tem, incríveis, de comunicação, de organização, de pressão, de viver na tensão. A violência é a impotência de viver sob tensão. A pessoa que quer a paz, mata. E impõe uma ditadura. Viver sob tensão é o segredo da vida. Eu vou ser guru. Aprender a viver sob tensão é o segredo da vida. Então, a psicanálise, vamos dizer, contemporânea, a leitura, tem que ter contexto, né? Ela vai fazer exatamente, sob tensão, ela vai pulsar, é a pulsão, né? Ela vai pulsar, né? Tirar a atenção, não, nunca. Senão você perde a vida, para mim, né? Maria Cília, vê se faz sentido o que eu vou falar. O que eu acho é o seguinte, nós todos aqui somos classe média, certo? Sim.
Então, essa necessidade de paz, de tirar atenção, ela é muito típica da classe média que acredita na vida boa que chegou lá. E o que parece que aconteceu? As psicoterapias corporais, elas foram capturadas por essa fantasia, classe média, de tirar atenção, ficar relaxado, ficar em paz. Então, essa paz, classe média, ela capturou as psicoterapias corporais. Não, faz sentido, é mais ou menos o que tirar atenção, tirar excitação, conter e fazer com que as coisas fiquem fofinhas, né? E é isso que Maria Ercília fala. Também tem um quantum de intenção que paralisa a pessoa. Então, às vezes, pulsar é tirar um pouco dessa tensão. Qual é o equilíbrio tensional que gera pulsação e qual é a tensão que gera paralisação? Então, tem esse jogo, né? As terapias, de uma forma geral, estão todas muito capturadas por essa cultura do coaching, né? Eu queria entender melhor, mas não para aprofundar, só para eu conseguir fazer as conexões em relação ao que vocês estão chamando de terapia do coaching. O que eu até falei da terapia do coaching é uma terapia vinculada a essa ideia do otimismo que a gente estava trabalhando, né? Que a vida pode ser plena, a gente pode conquistar, vamos em busca dos nossos objetivos, né? É nesse sentido que eu falei, assim, que você pode tudo, por isso, né? As psicoterapias corporais, eu acho que tem mais vulnerabilidade para ser capturada por isso, porque elas carregam essa ideia do bem-estar do corpo. Então, né? Então, essa coisa do bem-estar no corpo, ele é muito fácil de capturar isso para esse lugar tô super bem, né? Mas não precisa ser, né? Tô dizendo que é facilmente capturado por isso, né? Porque, na verdade, é como é que você convive com as tensões inevitáveis que você tem que se... Eu acho que o próprio universo da divulgação de imagens, né, Instagram, etc., estimula um pouco essa coisa, né? Mas é como é que a pessoa aprende a viver, conviver, suportar as tensões que elas estão vivendo. Então, não é só ficar bem, suportar a tensão, amadurecer a capacidade de estar numa certa organização de tensão que tem a ver com aquilo que está sendo vivido. Eu tinha um mestre que eu fiz toda a formação com ele de terapia corporal, e ele falava que a função era tranquilizar os aflitos e afligir os muito tranquilos. Então, ele trabalhava com esse jogo, né? Porque justamente era esse movimento que deveria acontecer na terapia e na... Então, eu achava super interessante isso, né? Porque você trabalha com os dois extremos, mas você está buscando esse movimento, né? Claro, é importante. Você pode identificar forças, né? Forças mais destrutivas, forças mais acolhedoras, forças restritivas, mas essas forças também foram produzidas, né? Claro. Não tem 1.0, né, da culpa, né? É uma trama mesmo, né? Uma trama, né? Quem fala muito sobre isso, e até a nível do corpo, é a complexidade, né? Eles entram um pouco, às vezes, até sistemas faciais, etc. O quanto não existe linearidade, por exemplo. Eu tenho dor na coluna, qual é a causa? Não existe uma causa específica para dor na coluna, né? Tem toda uma trama que, de alguma forma, colidiu no fenômeno. A trama, a gente vai ver mais para frente, como que a teoria do Gaiarsa ajuda a gente a entender essa metáfora de trama super bem na organização muscular postural, né? Essa tradição tem como modelo o homem erudito, cujo ideal é o homem teórico e seu poder de conhecimento. E este homem foi equivocadamente confundido com o homem culto. Essa diferença entre o erudito e o culto será mais desenvolvida no 3º capítulo. Por ora, importa saber que a crítica de Nietzsche alimentou uma filosofia em torno da existência, no que ela tem de singular e no que ela é corpo. O erudito tá submetido a um cânone, né? Um cânone dentro de um extrato, digamos, de poder saber, e o culto tem mais a ver com aquele cultivar, né? O erudito é aquele que carrega um repertório X intelectual, que é exatamente o que a Nina falou. Então, Nietzsche diz assim, é o passeador solitário, é aquele que sabe citar 1000 coisas, mas não tem recursos para lidar suficientemente bem
com as pressões, com as tensões da vida. Então, Nietzsche ele tenta chamar a atenção da gente para a necessidade de cultura. E a cultura é no corpo e na imaginação, né? Não esqueçamos que o Nietzsche é um grande filósofo da imaginação também, né? A cultura é um cultivo. É o cultivo, né? Mas esse cultivo é aonde? Não é falar um monte de coisa, não é saber falar do Hegel, né? Não é saber contar o pensamento do Aristóteles. Nós todos aqui, gente, somos eruditos, porque a nossa cultura intelectual ocidental é erudita, então nós todos aqui somos eruditos. Nós todos aqui somos, né? Mas o Nietzsche está dizendo, a cultura é uma coisa diferente da erudição moderna, contemporânea, ocidental. Cultura é, quando nasce uma criança, como que se recebe essa criança, quais são as práticas que são feitas, em que universo simbólico essa criança é colocada, como que ela é inserida na linguagem, como é que ela vai preparando o seu corpo para participar daquele grupo, daquela comunidade, para fazer parte. Né? Como que, então, a cultura é um cultivo de um modo de estar no mundo, e esse modo de estar no mundo é no corpo, certo? Na afirmação da vida. Agora, claro, as culturas se transformam, elas podem ser modificadas, né? E não são todas elas perfeitas, né? A cultura é produto da criatividade humana. Mas só para distinguir entre o que é erudição e o que é cultura. Então, é possível uma pessoa muito culta que não seja erudita. Eu lembrei nesse momento o Laércio Meirelles, do Barraco, que a gente fez com o Laércio Meirelles, né? Que ele se envolveu na luta das pessoas pela terra e pela agricultura ecológica, eu já contei isso. Ele escreveu um livro, 2 volumes, né? Histórias de pessoas reais na luta pela terra e pela agroecologia. Ou seja, são pessoas que aprenderam a organizar a sua vida, aprenderam a cultivar uma terra, aprenderam a se organizar coletivamente, aprenderam a lidar com recursos de agricultura ecológica, orgânica, aprenderam a vender aquilo, aprenderam a fazer o melhor pão do mundo, as mulheres se organizaram para produzir aquilo, aprenderam a cortar latinha de óleo, sabem falar sobre a sua vida, sobre o significado da sua vida, e não tem erudição nenhuma, mas viver um processo de produção de cultura super intenso, que emociona pra caramba a gente. O erudito pode cultivar. Eu sei. Se ele operar com os conceitos e não só falar sobre isso. A gente, classe média, não quer lutar, né? A gente acha ruim, tem que lutar, queria tanto ficar sossegada. Eles têm noção de que é a luta, souberam lidar com isso. Um dos motivos pelos quais também eu gostei tanto da teoria do Gayarsa, quando eu conheci ela. Ele confirma, pela visão de corpo que ele tem, a ideia do Nietzsche de que a vida é tensão. E essa tensão é com o outro, e a gente não consegue fugir disso. Quer dizer, a gente está sempre tensionado na relação com o outro. Certo? Então, sempre que a gente encontra a pessoa, sempre que a gente convive socialmente, sempre, mesmo dentro das relações de família, sempre tem uma tensão envolvida, sempre tem uma diferença, sempre tem uma pressão, um troço que exige um certo equilíbrio, sempre tem uma tenda que se faz de um jeito, se desfaz do outro, né? Então, quando a gente fala de aceitar a diferença, não é no sentido frouxo, no sentido, não, então cada um na sua diferença. Não é nesse sentido frouxo. Mas, no sentido assim, existe essa diferença está sob tensão, continuamente. E suportar viver sob essa tensão. Então, isso é uma coisa que, no modo como Nietzsche entende a produção de forma no sentido, né, de forma geral, né, pensando em teorias evolutivas, o Gayarsa me ajudou a entender isso, ou favorece uma compreensão disso, na produção da forma da atitude, das disposições corporais, da fronteira entre o mundo próprio, sustentado nas disposições corporais, e o mundo próximo. Essa fronteira, ela é tensa, ela não é frouxa. E ela tem sempre uma certa maleabilidade. Vai ter um incômodo. Como é que eu convivo com esse incômodo?
como é que aquelas convicções, que também são formas de estar no mundo, foram se produzindo e que estão tensionadas de uma maneira difícil ao ponto dela te procurar ajuda. Ela pode estar se sentindo sem caminho, caminho bloqueado, perdeu o rumo, caiu, está presa, todas essas metáforas sensório-motoras que está trazendo para você. Então, mapeia. Em algum momento você vai poder dizer alguma coisa. Olha como você está reproduzindo tal ideia de mulher no modo como você está produzindo teu destino. Olha como frustrar, olha como não cumprir isso te frustra. A gente tem marcas que precisam ser enfrentadas. E um dos discursos que na minha turma fala que a luta feminista ela é sempre ressentida. Eu acho que raiva é diferente de ressentimento. É essa palavra que eu quero, mas... Raiva! Medo! O que a gente não pode é virar um erudito sem entender que existe um medo e uma raiva produzindo forma, produzindo resposta, produzindo modos de colocar o corpo, né, e as atitudes nessas situações. Meninas do grupo, que são a maioria, é fácil fazer isso? Você percebe ali uma certa disposição machista num cara que até você gosta, um colega de trabalho. Pá! E agora, como que eu me coloco em relação a isso? Não é só dar um discurso para ele, como que eu dou um limite? Como que eu diminuo o tamanho dele? Como que eu afasto ele para ele parar de me empurrar? Como que eu faço que ele aceite a minha força? E diminua um pouco percebe? Tudo isso é corpo. É fácil, gente. Pergunta para vocês. É fácil fazer isso para as mulheres? Não. Tem medo? Tem. Tem raiva? Tem. Agora, a raiva e o medo, Gaiarsa, é uma coisa maravilhosa que ele ensina essa. A raiva e o medo na humanidade não são explosivas, não é uma coisa que explode como fogo de artifício. Ele é uma energia que vem para você produzir forma. Ou seja, produzir posição, produzir atitude. Essa coisa que é produzir posição, produzir atitude, é o próprio pensamento. É o próprio pensamento biomecânico, que tem uma natureza existencial, né? Isso, teoria do Gaiarsa, e tá valendo, tá? Que é muito parecida com a... Tá valendo, tem um monte de gente confirmando no mundo. Isso aí. Como ter a força motriz para sair da posição que se está, sem ter a ideia de que deveria ter sido diferente do que foi, né? Que a ideia é sentida. Ai, é isso aí. Sabe, como sem o dever ser. Para onde ir, para onde lutar, sem que se tenha a ideia ressentida de que deveria ter sido diferente do que foi, né? Distinguir bem o que é raiva e rancor e o que é medo de ressentimento. Nós não podemos fazer de conta que não temos motivos para ter medo e para ter raiva. A questão é como que a gente transforma isso em posição, atitude, resposta, caminho, destino. É trabalhoso? É trabalhoso. O que eu posso fazer? Vou dizer que não é? Bom, né? Eu só ia lembrar da Djanira Ribeiro, né? Como o discurso dela é potente. Não é de ressentimento. Estela, que incrível você falar isso, porque eu ia abrir minha boca para falar, não era para falar da Djamila, mas comecei aqui a lembrar de outras mulheres negras, de luta, de muita luta, e uma das coisas que eu estava pensando agora, olha, essas mulheres, eu não vejo ressentimento, no que eu ouço e no que eu leio, eu não vejo ressentimento, eu vejo uma potência. São mulheres que, sei lá, na maioria são mulheres mais velhas, mulheres negras, e que são figuras centrais em determinados contextos em que elas vivem, que é um negócio muito forte. São cultas. Sim, são mulheres muito cultas e que me traz essa dimensão que talvez essa pergunta do tipo, como ter essa potência sem... Olha, eu acho que nessas experiências de vida está talvez um exemplo e uma resposta.
discursos como esse, né, potente, fazem acender uma coisa dentro da gente que é fantástica, né? O Gerson fala, o terapeuta é aquele que ajuda a pessoa a ir além dos limites do mundo próprio que ela trouxe. Não um salvador, um redentor. E o terapeuta como alguém que ajuda a pessoa a ir além dessa fronteira do mundo próprio em que ela está colocada até aquele momento e atravessando, indo além, ampliando as suas fronteiras, ampliando as fronteiras daquele lugarzinho que ela trouxe na sua atitude quando ela chegou até você, onde ela está presa, onde está limitada, onde está se sentindo sem caminho, onde não tem recursos, está precisando de ajuda para desenvolver recursos para ampliar esse mundo dela, né? E aí, aquilo que parece redenção e salvação, que são práticas mesmo, né, Marco? De respiração, disso, daquilo, são alívios, são mobilizações que abrem espaço, abrem possibilidades. Sem ter uma reta, sem ter um lugar definido onde se quer chegar, né? Ainda hoje, a diferença continua marcada pela maldição. Foram apenas descobertos meios mais sutis e mais sublimes de fazê-la espiar ou de submetê-la, de resgatá-la sob as categorias da representação. Isso era uma citação do Deleuze. Esse livro chama a atenção para a diferença que pode ser vista no cotidiano, e no cotidiano faz toda a diferença que está no jeito. Trata-se de chamar a atenção para a importância de cultivar a percepção do diferente, fazendo a maldição, desfazendo a maldição que pesa sobre a diferença e mostrando-a como condição do corpo e do pensamento. Aí tem uma influência muito grande também dele da fenomenologia, né, das psicoterapias existencialistas. E, ao mesmo tempo, uma outra coisa que é mais estruturalismo, que é perceber esse corpo sendo formado nas estruturas do seu mundo, reproduzindo as estruturas do seu mundo nas disposições, que é o que a gente vê reforçando muito aqui no grupo. Então, ele ia mesmo de um existencialismo para um estruturalismo, sem resolver isso do ponto de vista teórico. Na minha teoria, não, ele só faz a transição mesmo, né? Uma hora ele fala, olha a diferença, outra hora ele fala, perceba as estruturas que estão sendo reproduzidas no corpo. Então, ele fica nesse lugar, ele fica transitando entre um existencialismo e um estruturalismo. Isso é a melhor coisa. É isso. Aí, como que eu, Fernanda, resolvi isso quando eu for estudar o Gaiarsa se escrever, né? Dentro da filosofia e das ciências humanas corpóreas, corporificadas, né? Que então, que eles fazem esse trânsito, né? Entende que existe uma singularidade, uma individualidade, um corpo produzindo forma, e que tem, no caso do Bourdieu, ele fala as estratégias, que desenvolve estratégias, diferenças, coisas que não se repetem, mas que naquela vida ali a pessoa achou aquela estratégia e aquela saída, né? Mas que também reproduz as estruturas do seu mundo, né? Acho que esse lugar da filosofia e das ciências humanas, incluindo a psicologia, corpóreas, é o melhor lugar para colocar essa teoria do Gaiarsa, essa leitura que a gente está fazendo da teoria dele. Em relação à palavra que você usou sobre o desejo de Edgar Morin e a esperança dele da humanidade cair em si, mas tem a história da esperança, do verbo esperançar de Paulo Freire, que é esperar, mas esperar na luta.